Bom dia. Hoje são 28 de junho de 2014, sábado, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua e cristalina. Deuses não existem. Deuses são produtos da imaginação humana. O nome do órgão do corpo humano que cria deuses se chama cérebro. O cérebro é, portanto, por excelência, o órgão do corpo humano que cria seres fictícios, seres imaginários, tais como deuses, Satanás, demônios, bicho-papão, boitatá, curupira, Papai Noel, lobisomem, mula sem cabeça, duendes, etc. Todos esses seres são fictícios, criados pelo cérebro humano. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião e com o título Os cristãos são burros? Eis aí a interrogação. Essa é a interrogação. Os cristãos são burros? Os cristãos são doentes mentais? Os cristãos são doidos? Essas perguntas, essas interrogações, me são enviadas diariamente por internautas ateus que assistem aos meus vídeos. Eles perguntam, por que os cristãos são burros? Porque não veem a verdade que está na própria Bíblia? Essas são as interrogações que recebo de vários internautas. E já expliquei aqui nos vídeos anteriores que não se trata de burrice. Os cristãos não são burros. Eles não veem a verdade que está na própria Bíblia por causa do fanatismo religioso que cega a pessoa. É o fanatismo que é o culpado pelo fato de os cristãos não verem a verdade que está na própria Bíblia. É o fanatismo, e não porque eles sejam doentes mentais, burros, etc. Portanto, vou aqui mostrar mais um exemplo de uma coisa hedionda, bárbara, irracional, que está na própria Bíblia, em uma lenda, na lenda aqui do Êxodo, lá a saída dos hebreus do Egito. Isso aqui é uma lenda, uma das lendas mais engraçadas da Bíblia. Depois farei vários vídeos sobre essa lenda da saída dos hebreus do Egito. Então aqui vou mostrar mais um exemplo de que o fanatismo religioso não permite que o cristão veja a verdade aqui. Então vamos aqui ao absurdo que está em Êxodo, capítulo 12, versículo 29. E trago de novo aqui uma comparação para mostrar que no mundo tudo evolui. No mundo tudo evolui, até doença evolui. E aqui eu mostro a Bíblia, a Bíblia, e aqui uma comparação com a Constituição Federal de 1988, aqui do Brasil, mostrando aqui duas leis e mostrando que a Constituição Federal é uma lei muito boa, benéfica, uma lei solidária, uma lei aqui que preza aqui o respeito ao ser humano. Já que as leis que estão na Bíblia, como são leis antigas, de um mundo retrógrado, de um mundo arcaico, de um mundo violento, essas leis aqui são leis violentas e leis profundamente injustas. Veja como as leis evoluem. Muito bem, então vamos aqui a mais um exemplo. Aqui na Bíblia, temos lá em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos coisa alguma. E aqui no versículo 5 de Êxodo 20, temos ali um dos segmentos do primeiro mandamento, em que o Deus Javé, o Deus inventado pelo povo hebreu, e o mesmo Deus em que os cristãos acreditam, o Deus Javé aqui, ele diz, veja, nos 10 mandamentos, ele aqui diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos, que ele visita aqui a maldade dos pais nos filhos, que ele visita aqui a perversidade dos pais nos filhos. Então você vê
que lei antiga é lei maléfica. Regra geral, é lei maléfica. E aqui é uma lei profundamente injusta, em que a punição, passa da pessoa do delinquente. Porque no mundo antigo era assim. Se um cidadão cometia um crime, cometia um erro, não só ele pagava por esse erro, mas também seus descendentes, filhos aí pagavam por esse erro, netos pagavam por esse erro, o que é uma tremenda injustiça. E é o que está aqui no mundo antigo, porque a Bíblia é um livro antigo, de uma época antiga e de um mundo atrasado. Então aqui na Bíblia, as pessoas inocentes pagavam aqui pelo crime de parentes, o que é uma injustiça. Já a Constituição Federal proíbe essa injustiça, que está aqui de forma clara na Bíblia. Os cristãos não veem essa injustiça aqui, porque ela está na Bíblia. E para os cristãos, a Bíblia é um livro sagrado, só que não existe livro sagrado coisa alguma. Isto aqui é lei feita por homem, e é por isso que ela está cheia de erros, e não feita por um ser inteligentíssimo, espiritual, bom e misericordioso. É uma lei falha, porque é uma lei antiga. Muito bem. Então aqui a pena, a punição, ultrapassa a pessoa do condenado. Os parentes vão pagar pelo que uma pessoa faz, o que é um absurdo. Então vamos aqui a Êxodo capítulo 12, versículo 29. E aqui temos a lenda da saída do povo hebreu do Egito, né? Da escravidão egípcia, do jugo egípcio. E aqui temos a pena passando da pessoa do delinquente. Uma profunda injustiça. Então vamos aqui. Diz assim o versículo 29 de Êxodo, capítulo 12. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos. Veja aqui, ó. Todos os primogênitos na terra do Egito. Muito bem. Desde o primogênito, ó, primogênito do faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo e até também os primogênitos dos animais irracionais. Então veja aqui a injustiça, a pena passando da pessoa do delinquente. Ora, o que diz aqui a lenda de Êxodo capítulo 12? Diz que o Deus Javé, que é o Deus dos hebreus, e é o mesmo Deus adorado pelos cristãos, o Deus aqui, Javé, matou os primogênitos. Primogênitos significa, essa palavra, aquele que nasceu primeiro, primogênito. Então aqui diz que o Deus Javé matou o primogênito do faraó, ou seja, matou o primeiro filho do faraó, o filho mais velho, matou o filho do faraó. E que o Deus Javé também matou aqui os primeiros filhos dos escravos egípcios. E que o Deus Javé também matou aqui os primeiros filhos, vamos assim dizer, né, filhotes dos animais irracionais. Então veja aqui, o faraó, na lenda bíblica, não deixava o povo hebreu sair do Egito, né, sob escravidão. E aqui temos, na lenda bíblica, né, a morte dos primogênitos. Então o faraó não deixava o povo hebreu sair do Egito. Pois bem, e aí o Deus Javé, aqui como castigo, matou os primogênitos do Egito. Veja a injustiça, veja aqui a maldade do que está aqui. Ora, se o faraó não deixava o povo hebreu sair do Egito, não é isso? O faraó, que tinha esse poder, não deixava, na lenda bíblica, o povo hebreu sair do Egito, então o Deus Javé deveria matar o faraó, apenas o faraó. Não deveria jamais matar o primeiro filho do faraó, o primogênito do faraó. Não deveria matar também os primeiros filhos dos escravos egípcios. Os escravos egípcios odiavam o faraó. Então o Deus Javé não poderia se vingar
nos filhos também dos escravos egípcios. E o Deus Javé não poderia também se vingar dos filhos, dos filhotes, dos animais irracionais egípcios, né? Ali a vaquinha, né? Uma ovelha, né? Camelo, não deveria se vingar nos filhotes, nos filhos, nos rebentos dos animais irracionais. Isso aqui é uma coisa completamente ridícula. É tão simplória essa lenda aqui, cheia de aberrações, que doem nos olhos essas aberrações. Então aqui, a vingança, o faraó era o culpado, apenas o faraó era o culpado aqui pelo fato de os hebreus estarem no Egito. Apenas o faraó era o culpado. Então ele é que deveria aqui morrer, e não o filho dele se vingar no filho do faraó, e não se vingar nos filhos dos escravos, e não se vingar nos filhos, né, nos rebentos dos animais irracionais. Isso aqui é uma loucura, é a pena, aqui a punição passando da pessoa responsável pelo crime. Aqui, uma punição além da pessoa realmente responsável por aquilo, no caso aqui o faraó. Então você vê aqui, de forma clara, que a Bíblia está recheada dessa injustiça aqui. Deus nenhum, Deus espiritual algum, bom, misericordioso, inteligente e poderoso, cometeu uma loucura dessa aqui, uma atrocidade dessa. Deus algum existe por trás dessa lenda aqui. Isso aqui é criação, é lenda, é relato lendário, fictício e não histórico do que o povo hebreu colocou aqui. O escriba colocou essa bobagem aqui porque no tempo dele era comum a punição passar da pessoa do condenado. Pura injustiça. Isso aqui é pura injustiça. Agora veja o que é uma lei nova, uma lei que avançou, uma lei maravilhosa. É o que está aqui na Constituição, no artigo 5º, inciso 45. Lá diz de forma bem clara: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Veja aqui o avanço. Veja como as leis avançam. Tudo evolui, até as leis evoluem. Por que está escrito assim hoje na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988? Porque está escrito: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ou seja, apenas a pessoa que cometeu o crime é que vai pagar por ele, e não seus filhos, e não sua esposa, e não seus netos, e não sua sogra. Mas por que está escrito isso na Constituição hoje do Brasil? Ora, está escrito porque até aqui no Brasil, nas leis antigas que nós tivemos aqui no Brasil, de 1500 para cá, nas leis antigas, a pena, até aqui no Brasil, a pena passava da pessoa do condenado, o que era uma injustiça. E aqui a Constituição atual corrigiu essa injustiça, corrigiu essa loucura. Portanto, aqui mais um vídeo, né? E os cristãos não percebem a bobagem que está aqui por causa do fanatismo religioso. E não porque eles sejam pessoas burras, pessoas doentes mentais. Nada disso. É apenas por causa do fanatismo religioso. Muito obrigado.